Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu trago para vocês mais uma teoria, ok? Hoje vou tocar aí num tema que eu acho bastante necessário e importante para todos nós que estamos no caminho de sair da Matrix ou no caminho da expansão da consciência ou o caminho que vocês queiram chamar. Hoje aconteceu-me uma coisa durante os meus sonhos. Hoje eu tive muitos sonhos. Em alguns sonhos eu estou meio lúcido, eu comporto-me bem, eu faço aquilo que realmente eu faria aqui neste mundo, não é? Estando consciente. E há outros sonhos. Houve um sonho em que aconteceram certos cenários onde possivelmente eu jamais faria isso aqui, estando consciente neste corpo, neste mundo. Então eu cheguei a uma conclusão que eu acho, com licença, aqui o meu cafezinho para despertar. Eu acho que existe algo de errado. Por que razão as pessoas despertas não conseguem sair da Matrix? E isto é algo que muitas das vezes eu ponho-me a pensar. Por que é que existe tantas pessoas com tanto conhecimento, com tanta expansão de consciência, tão conscientes, e ainda continuam aqui dentro desta Matrix? Isto é uma pergunta que eu me faço de vez em quando. Muitos, é claro que existe sempre aqueles que são mais positivos, que gostam de procurar a resposta correta, sem saberem, né? Muitos vão dizer, sabes, é que eu escolhi voltar para poder ensinar os outros, para mostrar o caminho aos outros. E eu digo assim, será? Porque eu não me recordo, né? Não é que eu esteja aqui para mostrar o caminho aos outros, mas aqui alguma coisa errada. Um dia talvez eu fale sobre isto. Eu acho que também já falei por aqui em algum vídeo, assim mais ou menos. Aqui há muita coisa errada, porque muitas pessoas que supostamente estão despertos ou vão despertar, ainda continuam aqui dentro desta Matrix. Então, evidentemente, nós agora, neste momento, é o que eu acho, estamos no caminho de saída. Quer dizer, existem ciclos neste planeta, onde inicia e depois termina. E então, quando termina, existe uma porta de saída, onde aqueles que conseguiram despertar durante este tempo, quando conseguiram, de certa maneira, ser um pouco mais conscientes deles, não é? Chega aqui ao fim, como agora nós estamos a chegar, por causa da Agenda 2030-2050, onde termina um novo ciclo, onde já vai haver o transhumanismo, onde vão haver os metaversos, onde as pessoas já vão viver de uma forma totalmente diferente e ninguém vai conseguir parar isto. Eu acho que não. A minha irmã também já me disse que no outro dia veio-lhe uma informação que realmente esta é uma nova era, que ninguém vai parar. E a minha irmã é muito intuitiva, é muito sensitiva. Eu também já tive as minhas experiências e depois eu faço outro vídeo sobre isso. Outro vídeo sobre esta Agenda 2050, onde eu vou falar que agora já estão a implementar, já em Espanha já aprovaram, e em Portugal também já vão aprovar, porque são os países piloto aqui da Europa, onde eles vão começar já com as cidades de 15 minutos, a vigilância, o cartão digital, sim, não é dos pontos, mas o crédito social, isso ainda não é, isto é mais tarde, eles vão implementando pouco a pouco. Então, eu penso que agora estamos no ponto final, onde algumas
consciências vão sair, alguns seres que estão aqui presos podem sair, e eventualmente podem sair, e aqueles que os que não fizeram o seu trabalho, os que não conseguiram ficar de forma conscientes, quer dizer, tiveram este período de vidas, onde cada vida é uma oportunidade que a pessoa tem de despertar. Se não fizeram o seu trabalho, não vão conseguir, e então o que vai acontecer é que essas almas vão passar para o próximo projeto, para a próxima humanidade, onde vamos viver totalmente diferente. Já não vai ser como esta. Vocês hão de reparar que os que viviam no ano de 1900, a tecnologia não corresponde uma com a outra. Quer dizer, isto vai sempre progredindo, não é? Não para. Então, agora também não vai parar. O quê? Vamos voltar para 1900? Ou para 1980? Ou 1990? Para o ano 2000? Não. A tecnologia vai avançar, o transhumanismo vai surgir, a vigilância vai estar aí, os robots vão começar a patrulhar aí as ruas, vamos entrar dentro de um regime totalitário, onde não vamos poder fazer nada, porque vamos estar completamente vigiados, sem que o grande irmão não veja, não saiba do que é que tu fazes. Por isso, nós também somos robôs biológicos, somos facilmente hackeáveis, é possível hackear, já temos instrumentos, já temos tecnologia para fazer isso, para influenciar nas pessoas, para fazer com que as pessoas sejam diferentes, e depois, quando implementarem os chips, aí a coisa já vai ser muito mais fácil para manipular os seres humanos. Então aqui vai ser um final, né? A gente sai ou não, depende da pessoa se vai estar consciente ou não vai estar consciente. Então o tema do vídeo tem a ver com a consciência. Porque é que nós não somos conscientes? Somos conscientes, mas porque é que em vários níveis do nosso ser nós não somos conscientes? Então, e porque é que nós não conseguimos sair da Matrix? Então, é uma teoria. Então, quando eu acordei, eu achei estranho. Eu comecei a ver os meus sonhos. Eu tive este sonho, ok, está correto. Pronto, foi meio maluco, mas está correto. Quer dizer, não houve nada de especial. Fiz coisas normais, havia pessoas, tal, andei por muitos sítios assim meio estúpidos, mas ok, está correto. Depois o outro, depois passou, o último foi muito estranho. Eu digo assim, mas porquê que me aconteceu isto? Ok, eu sei que, como diz, acho que é o Carl Jung, pronto, o nosso subconsciente começa a trabalhar com as imagens que nós tivemos no dia anterior e começa a tentar organizar isso, perfeito. Mas aqui a pergunta para mim ou a dúvida é, porquê que eu não estava consciente quando surgiu um sonho destes? Seja ele qual for, de que tipo for, não importa. Nós muitas das vezes temos sonhos que nós dizemos, de onde é que vem isto? Se calhar foi um filme que nós vimos, ou foi alguma imagem que nós vimos na rua, ou alguma confusão, ou algo que nós lemos, e então começa ali a processar. Pode ser, claro que sim. E então nós dizemos assim, mas espera aí, ok, muito bem, mas porquê que eu não sou consciente nisto? Porquê que eu não digo, não quero fazer isto? Porque eu faria isso estando aqui neste corpo, estando consciente? Não. Então, porquê que eu, dentro do sonho, não sou consciente, não tenho a minha capacidade de dizer, não quero, não vou fazer isto? Porquê que dentro do teu sonho, a tua consciência, essa consciência que aqui neste planeta te impede de fazeres atrocidades, de cometeres erros, de fazer coisas que não queres, que te podem prejudicar, tanto a ti como a outros, porque é que dentro dos sonhos não existe esse travão? Porque é que a consciência, essa consciência que nós dizemos que somos,
que não somos consciência. Eu já disse que não somos consciências. Porque que essa consciência também não é consciente dentro dos sonhos. Porque que ela se manifesta no físico, nesta parte mais densa, e numa parte mais subliminal, essa consciência simplesmente desaparece. Já não existe controle. Mesmo sabendo que nós, dentro dos sonhos, somos seres pensantes. Estamos num mundo holográfico, mental, que pode ser muito bem parecido com este, onde lá tudo também é real, apesar de algumas coisas não serem tão... as físicas não são e muito parecidas, são parecidas com esta, mas muitas das vezes não têm as mesmas regras, mas continua a ser um mundo gerado, holográfico, mental. Então, por que razão? Nós lá também somos seres pensantes, também pensamos, também interagimos com as outras pessoas, também interagimos com o nosso entorno, e porque que lá nós não somos conscientes? Eu estou a falar, há pessoas que são conscientes, que normalmente têm sonhos lúcidos e são conscientes dentro dos sonhos, e há outras pessoas que não é? E nesses sonhos em que as pessoas não são conscientes, muitas das vezes existem sonhos que nós fazemos coisas que não deveríamos, ou existem filmes, holografias, aparecem aí um cenário, e nesse cenário acontecem coisas que nós dizemos assim, não, isto não, quando nós já despertamos, não, que foda, a sério, aconteceu isto, eu fiz isto. Então começa a ser estranho. E eu comecei a pensar, e eu digo assim, espera aí, isto tem lógica, quer dizer, tem lógica eu estar a duvidar sobre isto. Porque, ok, eu sou consciente aqui, neste corpo físico, muito bem, é o meu primeiro, onde eu estou quase permanentemente. Então, vamos ver, é o físico. Então, se nós formos ao onírico, aos sonhos, mas espera aí, temos mais uma camada, e essa camada eu não sou consciente. Então, se eu não sou consciente nessa camada, eu posso muito bem ser influenciado. Posso muito bem... o que é que aconteça nos sonhos? Lembre-se que os sonhos são portais para outras realidades. Existem entidades que também entram dentro dos nossos sonhos, ou que projetam sonhos. Então, se nós não sermos conscientes, nós lá dentro vamos ser manipulados. Vamos criar, vamos estar em ambientes, ou vai haver certas situações em que nós não vamos ter controle nenhum. Quer dizer, nós já sendo inconscientes, já não temos controle. Então, para nós sairmos da Matrix, e isto é a minha nova teoria, nós vamos ter... Ok, eu já fiquei aqui consciente, eu estou consciente, expandi a consciência, espetáculo. Agora tenho que passar para o mundo dos sonhos. Ok, no mundo dos sonhos eu sou minimamente consciente. Minimamente. Mas preciso estar plenamente consciente sempre dentro dos sonhos. Sempre. Porque isto é uma camada, eu tenho primeiro esta camada, tenho a outra camada dos sonhos, e depois tenho outra camada, que é as viagens astrais. Muitas pessoas vão dizer assim, mas é que eu nunca fiz uma viagem astral. Meus amigos, todos nós fazemos viagens astrais todas as noites. Só que a maior parte das vezes, ou quase 100% das vezes, nós não somos conscientes. Então já temos várias camadas. Aonde, se neste eu não sou consciente, no outro também não vou ser, e no outro também não vou ser. Agora, nós vamos ter primeiro, ok, tenho esta primeira camada, tenho que ficar consciente, certo? Temos a segunda camada, não sou consciente, tenho que treinar a recordar os sonhos,
para depois fazer umas técnicas para começar a ter sonhos lúcidos, para ser consciente dos sonhos lúcidos, para ter o controle. O controle do quê? Da minha consciência. Depois, passamos dos sonhos, passamos para as viagens astrais. Quer dizer, nós vamos ter de ter sempre consciência das nossas viagens astrais. Para onde é que nós vamos? O que é que nós vamos fazer? Para onde? O que é que está lá? Para onde é que nós vamos? O que é que está a acontecer? O que é que nós... realmente, o que é que nós estamos a fazer? Que tipo de coisas estamos a fazer? Porque existem muitas pessoas que no astral vão para onde? Para certos sítios que não são bons em termos energéticos. Então, se a pessoa não é consciente, então para onde é que a pessoa vai? Ok, pode ser que tu muitas das vezes estejas à procura de informação e depois saias no teu corpo astral e vais procurar essa informação. Isso é bom para ti? É. Mas porquê é que não és consciente? Se tu fosses consciente, trazias logo, ao acordar, já sabias, já tenho a informação. Mas não, a informação depois pode surgir na tua cabeça, passando 3 dias, 1 dia, 5 dias. A informação vem, mesmo que tu não saibas de onde é que ela veio. E, no entanto, foste tu que andaste aí pela viagem astral, ou mesmo nos sonhos lúcidos, nos sonhos. Lá nos sonhos, lá tu também podes encontrar a informação. Então, já vemos que temos 3 camadas. A física, temos a onírica e temos a astral. E depois temos a mental. Mas aí a mental já é um bocado mais... para mim, pelo menos, é um bocadinho mais difícil. Né? Já que uma pessoa tem que saber visualizar muito bem. E eu, há vezes que consigo, há vezes que não consigo, mas quando eu consigo é quando existem essas experiências que vêm. Se eu fechar os olhos, não consigo ver nada. Não consigo visualizar nada. Só se for experiências. Se for experiências, consigo. Se não, não consigo. Então, a minha grande teoria é que se tu não és consciente, tu és consciente aqui, trabalhaste muito bem neste corpo físico, fizeste o teu trabalho, já estás expandido em consciência, já não, cada vez que as tuas ações já são ponderadas pela tua consciência, né? Porque és um ser consciente, mas nos sonhos não. E nas viagens astral também não. Então aqui há uma preocupação muito grande, que é, quando nós morremos, bem, se o corpo físico morre, que é a primeira camada, ela morre, era a parte que já estava consciente. E se a gente morre, perdemos a primeira camada, que é o corpo físico. E aqui há muito que se liga. Aqui também isto não está muito bem trabalhado. Eu também preciso, isto é só uma teoria, não é? Então, se a gente morre e nós estamos no corpo astral, que é o corpo energético e o corpo mental, a parte que nós não conseguimos ficar conscientes, então existe a possibilidade de, quando a gente morrer, a gente vai atuar igual que nos sonhos. Às vezes vamos fazer coisas normais, corretas, e noutros vamos estar totalmente inconsciente. Existe essa possibilidade? Existe. Mas está claro que também existe a possibilidade, se eu sou um ser consciente, aqui já tenho a consciência bastante expandida, e isto depende do tipo de consciência que as pessoas tenham. Isto tem muito que se liga. É que as pessoas têm a tendência de dizer assim, eu já sou uma pessoa desperta. Quando eu vejo as pessoas, né, são seres do nível mental, são pessoas intelectuais, são pessoas que têm muita sabedoria, mas zero experiências. Quer dizer, são pessoas que têm muita crença, né? Então, já a partir daí, se eles saem com o personagem do corpo, com aquilo que eles pensam que são, com todas as suas crenças, o que vai acontecer quando morrerem, vão com isso tudo. Vão com todas essas memórias e programas. Então, é bom saber que existem vários tipos de consciência.
E é preciso, quando as pessoas dizem, eu já saí da Matrix, pá, se estamos aqui é porque não saímos, né? Até que tu saias realmente e não voltes mais, e isso depois a gente não vai saber se tu saíste ou não. Então, já a partir daí a premissa está falsa. Eu dou mais ou menos umas dicas de como uma pessoa pode sair da Matrix, ok? Isso é diferente, totalmente diferente, meus amigos. Então, o que é que eu proponho? Eu proponho que a gente trabalhe no corpo físico, em ser uma pessoa consciente, largar, evidentemente, todas as nossas crenças, todas as nossas lealdades, todos os nossos desejos, quer dizer, que não haja apegos a este personagem, saber que nós não somos este personagem, que nós não somos este corpo, que tudo desconectarmos no mundo, porque nós não somos este mundo, não somos a nossa família, o drama do mundo, não temos que pagar dívidas a ninguém, não temos que ter lealdade com ninguém, essas promessas que a gente faz é rasgá-las, porque senão, se nós estivermos ligados à família, nós vamos ter de voltar, porque isto é mesmo assim, nós morremos e voltamos para os nossos núcleos álmicos e depois a partir daí voltam a reencarnar na família ou dentro desse projeto. Então já por aí já vemos que temos alguma coisa errada. Então nós temos que largar o personagem. Esse é o primeiro passo. E aí tu já estás num estado de consciência bastante elevado. Não é? A expansão de consciência, tu já tens que chegar a este nível. Para quê? Para sair do primeiro nível. Este nível da parte física. Depois temos que passar para a parte... Vamos para a parte dos sonhos, que também nos vai ajudar... Essa parte inconsciente em que nós nos metemos durante a noite também vai ajudar a nós estarmos conscientes quando a gente morrer, né? Então nós vamos ter de começar a apontar os sonhos todos os dias, fazer os exercícios que eu já vos dei aqui no meu canal. Se vocês não quiserem ver o vídeo, comprem um livro, Como ter sonhos lúcidos em 30 dias, que lá está tudo, todas as instruções, todos os exercícios, todas as práticas que vocês devem fazer para ter sonhos lúcidos em 30 dias. Perfeito. Depois vamos para o mundo astral, as viagens astrais. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos comprar um livro, ou vamos procurar pela net, o livro Como Fazer Viagens Astrais em 30 Dias. Sim, o outro é Sonhos Lúcidos e este é Viagens Astrais. São livros que eu já li, eu já pratiquei e dá resultado. Ok? Então, nós vamos ter de estar conscientes nestes 3 estados, onde nós também vivemos, onde nós também experimentamos. Então, o corpo físico, o corpo onírico, ou as viagens oníricas e as viagens astrais. Aí somos totalmente conscientes de quê? Daquilo que nós somos. Não só do corpo físico, neste corpo, mas sim também no corpo onírico, onde também vivenciamos, e também no corpo astral, que também vamos para certos mundos e temos que ser pessoas conscientes. Eu penso que se nós não formos conscientes nestes 3, possivelmente na altura da morte pode haver problemas e pode ser que a gente
seja agarrado pela própria Matrix. Pode ser. Porque nós precisamos de criar o corpo solar para nós sermos uma identidade única, uma identidade que não vai ser reseteada. Lembrem-se, cada vez que nós entramos neste mundo, somos reseteados. Nós já não somos ninguém das outras vidas. Já não somos ninguém. Esse personagem que existiu em outra vida já deixou de existir. Foi-se, morreu. No momento em que nós somos reseteados, no momento em que nós encarnamos, automaticamente o outro ser desaparece. Nunca mais és aquele ser. Nunca mais. Evidentemente, e isto aqui também para não estar aqui a complicar as coisas, evidentemente nós aqui, eu ou tu, podemos viajar em linhas de tempo. Podemos aceder. É preciso praticar isso. Eu conheço pessoas que conseguem fazer isso, eu não consigo, mas eu sei que isso dá. Tu consegues ir para outras linhas do tempo, ou para a tua linha do tempo, para o teu passado. Tu podes, se praticares bem isso, consegues ir. Assim, se as outras pessoas conseguem, possivelmente nós também conseguimos. Então, meus amigos, se nós não criarmos o nosso corpo solar, a nossa consciência solar, nós vamos voltar a ser inseridos na Matrix. E vai-nos ser reseteado. Começamos tudo de novo. Cria-se outra vez um corpo emocional, energético, mais um corpo mental, e aí tornas-te em outra pessoa, com outras memórias e outros programas. Quando morres, sai o teu corpo emocional, sai o teu corpo mental, e isto é um corpo passageiro, que também tem o seu prazo de validade. Se nós não reencarnarmos, estes corpos morrem, desaparecem. Por isso é que se uma pessoa não ser consciente, volta outra vez. Eles nos dizem, é por isso que quando a gente é reseteado, passamos por algum processo onde o outro corpo se destrói e uma pessoa entra no novo corpo, e nesse novo corpo aí sim volta, volta-se a criar um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental. Isso é outro. Já viste, se tu viesses com a energia do outro ser, com as informações, aqui pode ser que a energia entre, essa energia e simplesmente seja reseteada, e que não seja assim conforme eu estou a dizer. Mas eu acho que quando nós temos algum tipo de informação, pode haver várias causas. Uma pode ser a tua alma se lembra, a tua alma não pode ser reseteada, então pode ser que a tua alma traga algumas informações, ok? Nem tudo foi limpo, então pode ser, e ela traga alguns tipos de informações. Pode ser capeta, implantes de memórias, encostos, não é? Que tu pensas que és uma pessoa e tu afinal não és, é simplesmente aqui um encosto. Pode ser arcondes, que existem aí já muitas teorias em que alguns arcondes, como não não são imortais, então o que eles fazem? Eles pegam a sua consciência aos do ser humano. Então quando as pessoas começam a recordar vidas passadas em outros planetas, em outras situações, é dessas entidades. Então por isso é por isso que ouvimos muitas dessas histórias de que vimos de outros planetas, não é? Como no meu caso, em uma hipnose regressiva, eu vinha de um planeta azul. Um planeta não, éramos seres azuis. Que eu vinha de um planeta de ser azul, que vinha para aqui para recolher informação dos arcontes, né? Esta aqui era a minha primeira vida,
ou a minha segunda vida aqui, e que só vim cá recolher informação. Pode ser coisa do capeta? Claro que pode. Então, eu sempre duvido, estas coisas, no princípio era sim, até pode ser, mas eu sempre, eu não acredito em todas estas coisas. Para mim não tem muita validade. Mas pronto, é interessante, mas como não posso comprovar, então, mas que muita coisa dava certa, era. Na hipnose saiu muita coisa certa, mesmo sem eles saberem nada. Agora temos que ver como é que a gente vai sair. Eu acho que, de todas as teorias que eu já expus aqui no meu canal, em muitos vídeos, esta é mais uma que nós vamos ter de trabalhar. Se tu és destas pessoas que está no caminho da espiritualidade, no caminho da expansão da consciência, tu vais ter de fazer este processo. Estar consciente nos 3. Para que quando morras, não aconteça coisas, para que eles não te manipulem, para que tu sejas consciente dessa manipulação e para depois não te reinsertem outra vez aqui nesta Matrix. Se já aqui, neste mundo, mesmo estando consciente, já nos conseguem manipular, já conseguem fazer com que nós mudemos os nossos pensamentos, ou que a gente haja de uma maneira ou de outra, mesmo sendo conscientes. Imagina se a gente morre, que lá tem seres prontos. Quando a gente morre, ficamos um bocadinho atordoados, um bocadinho confusos, não é? Porque aquele não é o nosso mundo, já estamos a viver outra experiência, não é? Porque se nós fomos reseteados, nós nunca passamos por ali. Então aquilo é novidade para nós. Se é novidade, imaginem vocês, sei lá entrarem numa cidade nova. Vocês vão estar confusos. Para onde é que eu vou? É a mesma coisa. Entras uma pessoa morre, para onde é que eu vou? O que é que eu estou aqui a fazer? Vêm lá os anjinhos papudos, anda connosco que nós vamos te guiar. E já está. Amigos, pode ser que isto seja assim? Claro que sim. Claro. Isto é uma teoria. Vocês lá saberão o que fazer com esta informação. Se vocês querem meter a mão na massa, se vocês querem começar já a trabalhar em vocês ou não. Olhem para o mundo e vocês vejam esses gurus da internet. Se eles estão aqui, o que é que eles estão aqui a fazer? Se eles já deveriam estar fora da Matrix. Com tantas teorias, vamos sair da Matrix. E ainda continuam aqui? O que é que estão aqui a fazer? Vieram cá ajudar? Será que vieram cá ajudar? Ou simplesmente agora estão a despertar, né? Fizeram o seu trabalho e pronto, estavam presos. Eles que admitam, estavam aqui presos e agora simplesmente estão dentro do processo de sair. Pode ser que muitos venham? Sim. Mas os gurus que eu vejo na internet, muitos deles não estão assim tão despertos. Parecem mais da New Age. Então, se estão muito dentro da New Age e dentro das crenças, dentro do personagem, estão a viver dentro do personagem, a mim já me dá... Eu digo assim... Quando uma pessoa vive dentro do personagem, vive para o personagem e vive dentro da teoria da evolução da alma, já sei, morreu. Já sei que está dentro do caminho da alma, do demiurgo. Desde o meu ponto de vista, né? Desde a minha lógica, já vejo que a pessoa não está assim tão desperta como ela pensa. Prontos, meus amigos, eu espero que vocês... Não vou aprofundar mais. Evidentemente isto dá para aprofundar muito, muito mais, mas não vou complicar as coisas. Façam o vosso trabalho. Se vocês realmente, eu acho que este é um dos caminhos que vocês vão ter de seguir.
Lembrem-se, a Agenda 2030-2050 está aí, já está quase no virar da esquina. Vão implementar muitas coisas que não vai. Esta vai ser uma nova era. Esta é uma porta de saída. Se vocês não fizerem o trabalho, vocês entram na próxima. É a mesma coisa que nos sonhos. Não estavas consciente dentro dos sonhos? Morreu. É a mesma coisa. Não estavas consciente nesta? Vais entrar na próxima? Morreu. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Comentem o que vocês acham. Qual é a vossa opinião? Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.